Olá pessoal, eu sou o Lúcio, do site papodegordo.com.br e estou aqui com mais um episódio do vlog 100 quilos, que fala sobre o passo a passo da minha cirurgia de emagrecimento. Eu sei que eu estou bem atrasado em relação à última edição do vlog, mas não consegui pensar em nenhuma desculpa, então fica nisso mesmo. Agora em dezembro de 2012, eu estou completando 9 meses da cirurgia, que foi feita em fevereiro de 2012. Atualmente, eu já estou com cerca de 96 quilos, sendo que depois de pouco mais de 8 meses, eu finalmente tinha conseguido alcançar os 100 quilos. Então, uma perda de peso tão grande, num período relativamente tão curto, faz com que a gente fique com uma autopercepção bem estranha. Em alguns momentos, eu ainda me vejo gordo. Por exemplo, quando eu vou colocar uma camisa que atualmente cabe em mim, quando eu vou abri-la antes de colocar, eu fico pensando, caramba, isso não vai caber em mim, só que cabe direitinho. Às vezes eu vou sentar à mesa e me percebo totalmente afastado, né? A minha cadeira totalmente para trás e eu torto em relação a, por exemplo, prato de comida, quando eu finalmente me toco que não, eu não tenho mais aquela barriga toda na minha frente que me obriga a ficar afastado. Então, são umas coisas um pouco estranhas. Um exemplo claro disso é que, por exemplo, essa aqui é a calça que eu usei no meu casamento, que foi quando eu estava no auge do meu peso, quando eu estava com 170 quilos, 10 a mais até do que os 160 que eu tinha quando fiz a cirurgia. Observem só a largura da calça em relação ao que eu estou hoje. Para ter uma ideia, essa calça tem meu nome na etiqueta, porque ela precisou ser feita sob medida, que na loja não tinha nenhuma para o meu tamanho. Essa calça, que agora está nessa distância absurda, ela ficava um tanto arrochada em mim. A mesma coisa em relação ao terno, que eu vou colocar agora. Esse terno, por exemplo, dá para perceber que ele fica bem mais largo do que seria o ideal para um terno. No braço, a mesma coisa. Bem mais largo em relação à maneira como está no braço atualmente. E, se vocês virem essa foto que eu estou mostrando agora, quer dizer, vocês estão vendo a foto que eu estou mostrando agora, porque eu estou mostrando agora a foto. Vocês percebem que tanto a calça quanto o terno estavam um tanto arrochados em mim. Então, é uma diferença muito grande e que, estranhamente, eu tenho dificuldade de perceber. Lógico, quando eu vejo fotos antigas eu percebo, quando eu vejo filmagens antigas eu percebo, mas no dia a dia eu tenho uma certa dificuldade de perceber. Eu acredito que isso acontece com todo mundo que passa por uma cirurgia de emagrecimento e perde peso com uma certa velocidade. Meu relógio, por exemplo, ele está muito largo. Era o relógio que eu usava quando ainda estava com todos aqueles pesos que eu tinha antes da cirurgia. E eu... Não, paciência. Nota-se que ele está muito distante em relação... Nota-se que ele está muito distante em relação ao que é a largura do meu braço atualmente. Mesma coisa em relação à aliança, que sai com uma facilidade absurda. Detalhe, essa aliança é recente, tem alguns meses só, porque anterior à que eu usava na época, antes da cirurgia, ela estava tão larga que teve uma vez que eu fui nadar, perdi em alguns segundos sem nem perceber. Como praticamente nesse século eu não estive abaixo dos 100 quilos, eu realmente não tinha uma lembrança muito clara de como era estar nesse peso. Então, muitas diferenças eu consigo perceber. Por exemplo, eu subo escadas com muito mais facilidade agora. Caminhar também está muito mais fácil. Para poder fazer as coisas na rua, quando é algo relativamente perto, não preciso mais pegar o carro. Às vezes uma caminhada de 15 minutos não está me fazendo sofrer tanto quanto antes me fazia. Antes de fazer uma caminhada de 15 minutos, eu provavelmente morreria antes de chegar no final. Literalmente. Então são diferenças muito grandes que a gente vai percebendo quando consegue chegar aos 100 quilos. Na verdade, não é só por chegar aos 100 quilos, é a diferença de mais de 60 quilos em relação ao que eu estava antes. Porque você vai ficando com peso muito excessivo, você vai se acostumando, você vai se habituando a estar com aquele peso. Então você já faz as coisas de maneira natural com aquele peso. Eu não cabia direito no banco do carro, eu já colocava para trás naturalmente fazer isso.
eu não cabia direito quando sentava à mesa, para ficar muito perto da beira da mesa, ficar sentado na cadeira, eu chegava para trás, era natural isso para mim. Quando eu ia no restaurante de mesa fixa, por exemplo, tinha mesa e cadeira fixas, eu ficava com duas barrigas, porque fazia um zigue-zague, já que ficava imprensado, e eu não percebia isso como uma coisa diferente. Às vezes eu saía com hematoma na barriga, sem brincadeira, e era relativamente natural. Bizarro, mas relativamente natural. Em relação às roupas, por exemplo, eu tive que renovar todo o meu guarda-roupa. Eu só mantive essas roupas daqui que era para mostrar quando eu chegasse aos 100 quilos. Porque não dá para aproveitar nada do que tinha. As calças, calça jeans, por exemplo, mesmo mandando apertar, ela ficava tão estranha apertada que não funcionava. Então, tive que desfazer de todas. E o mais interessante de tudo é que, apesar de tudo, eu ainda estou com uma barriguinha. Só que todo mundo que me conhecia antes viu uma diferença tão grande que estão me chamando de magro. É uma coisa muito bizarra. Quem nunca me viu na vida me acha gordo. Mas quem me conhecia antes está me achando magro, dizendo que eu estou muito magro. Tem gente até preocupada, dizendo que eu estou magro demais, eu tinha que parar de emagrecer porque eu estou parecendo doente. Olha, você que está vendo esse vídeo, se preparando para a cirurgia, ou tentando decidir qual cirurgia você vai fazer, ou pensando se é realmente importante fazer uma cirurgia, etc., eu acho muito importante um alerta. Eu consegui perder por volta de 60 quilos em pouco mais de 8 meses. Mas isso fui eu. Outras pessoas que fizeram essa cirurgia levaram mais tempo para perder o peso. Pode até ter tido gente que levou menos tempo. Pode ter tido gente que não chegou a perder todo esse peso, não chegou a ficar abaixo de 100, dependendo de quanto tinha antes. Varia muito. Não é porque em pouco mais de 8 meses eu perdi 60 quilos que qualquer pessoa que fizer cirurgia vai perder isso tudo. É muito importante ter em mente que cada caso é um caso. Também vai variar em relação ao quanto vai se levar a sério as orientações. Por exemplo, uma das regras principais dessa cirurgia para perder peso é ficar um tempo sem ingerir açúcar, sem comer doces, etc. Então eu estou agora, nesse momento, completando pouco mais de 9 meses sem ingerir açúcar. Só comendo adoçante ou coisas diet, com 0 açúcar. Isso é um ponto muito importante, porque comer doce bloqueia, entre aspas, o emagrecimento durante pelo menos uma semana. Para esse tipo específico da cirurgia do Dr. Lazarotto. Mesmo que você siga todas as regras, não necessariamente vai perder peso com uma velocidade muito grande. Talvez nas primeiras semanas, nos primeiros meses perca, mas depois o ritmo é muito menor. Então você tem que ter isso em mente para não criar uma falsa expectativa. Converse com o médico, tire todas as dúvidas, porque infelizmente eu sei que muita gente ainda encara a cirurgia de emagrecimento como um milagre. Eu vou cortar o estômago, vou cortar o intestino e vou ficar magro. Não é bem assim. Há sacrifícios envolvidos, há esforço envolvido. É muito importante ter tudo em mente. O meu exemplo é de alguém que conseguiu perder por volta de 60 quilos em pouco mais de 8 meses. Mas pesquise bem, você vai ver gente que teve dificuldade de conseguir emagrecer. Teve até gente que sequer emagreceu. Pode acontecer, mas normalmente quando a pessoa não segue as regras, não segue aqueles parâmetros tudo direitinho. Também é importante que todo mundo que está à sua volta te ajude. Eu devo uma boa parcela do meu emagrecimento à minha esposa, que ficou do meu lado o tempo inteiro, aguentou meu mau humor quando eu estava no período da dieta restritiva, que preparou a comida do jeito que precisava fazer, exatamente daquele jeito específico, muito sem graça da dieta restritiva, que depois da dieta restritiva se preocupa em fazer os pratos gostosíssimos, mas tem exagero, que me dá bronca quando percebe que eu estou exagerando um pouquinho. Tá? Normalmente eu ignoro a bronca, mas ela dá a bronca e isso é certo, tem que fazer mesmo. Que me estimula a continuar perdendo peso. Então, quem está do seu lado tem que te ajudar. Então, pessoal, é isso. Essa edição do vlog foi para mostrar essa diferença de quando eu consegui baixar dos 3 dígitos.
pela primeira vez nesse século. E também para pedir desculpas por toda essa demora. Eu prometo, que eu não vou prometer não, porque eu já não estou com nenhum crédito para prometer absolutamente nada em relação à periodicidade do vlog, mas eu vou tentar voltar a ter edições regulares e falar sobre outros aspectos que são importantes, principalmente em relação à alimentação e também em relação à parte de exercícios, queira ou não, são muito importantes, todo mundo tem que fazer. Então é isso, muito obrigado por assistir mais esse episódio do vlog 100 quilos e até o próximo, seja lá quando sair. Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.